E enquanto os irmãos abrem o texto de Filipenses capítulo 1, verso 27, eu vou dando a minha saudação aos irmãos que estão pela internet nos acompanhando. Hoje é dia 7/12 de 2014. Amém. Deus abençoe a todos que nos escutam nesta campanha, o toque da trombeta, a campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Que o Senhor Jesus fale ao coração de todos. Maranata aos nossos irmãos que estão pela internet, aos demais convidados de Jesus, amém, que nos acompanham neste domingo, participam desse propósito junto conosco, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Filipenses capítulo 1, verso 27. O que é mais importante? Devei-vos portar-vos diariamente conforme o evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente ou acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o evangelho, o ânimo pela fé do evangelho, sem seres intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso é da parte de Deus, pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouvis que é meu. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus, cenáculo. Pode se assentar. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Eu tenho certeza que quando essa pregação terminar, muitos aqui nessa noite, nesse culto, vão avaliar o que significa para nós a palavra dignidade, porque é o que eu vou pregar, é o que eu vou ministrar a pedido do meu Senhor. A dignidade que o Evangelho nos dá, a honra e o respeito que Ele quer que todos tenham aqui. Que pelas próprias palavras do apóstolo Paulo, é uma coisa bem diferente daquilo que o mundo busca agora, do que as pessoas lá fora, não cristãs, até mesmo as evangélicas, buscam agora. Porque a dignidade que o evangelho prega, ela tem um sentido inverso daquilo que a sociedade preserva por ser honrado e respeitado. Pois o conceito do mundo de ser honrado e respeitado pelas pessoas depende de circunstâncias materialistas, carnais e pecaminosas, para não dizer imundas. A dignidade e a honra que a sociedade preserva nesse momento gira em torno dos ideais, daquilo que o ser humano mais sonha, daquilo que ele mais quer, daquilo que ele mais busca para si mesmo. Essa não é a dignidade que o Evangelho prega. Não é a dignidade que o Evangelho defende, que Jesus quer em nós, que Ele pede para que todos tenham aqui. Um exemplo disso: você pode ser uma pessoa digna diante de Deus, não tendo condições financeiras, não tendo condições físicas, mas tendo a condição espiritual que Ele te pede. Você pode ser uma pessoa digna diante de Deus, não tendo o respeito e a honra dos homens, o prestígio dos homens acerca daquilo que você é, acerca daquilo que você faz. O Evangelho pode te reconhecer, ao mesmo tempo que os homens não. Porque a ideia aqui do que o apóstolo Paulo implementa é que Deus enxerga as coisas de maneira diferente do que os homens. E há valores que o Evangelho defende como coisa fundamental que o mundo não quer, irmãos. Então nós estamos aqui em Cristo para dar uma reviravolta na nossa vida, que favoreça, que engrandeça e glorifique o nome de Jesus. O lugar de honra aqui e de respeito, quem senta é o Salvador, é o Cristo, e não o homem. Então isso
faz o cristão fiel se tornar estranho para os olhos das pessoas que estão lá fora. Num dado momento, quando o mundo olha para aquele que serve a Cristo, analisa as suas opções, a sua direção, os seus planejamentos e enxerga, percebe que ele tem um sentido inverso do que o mundo busca agora. Que a riqueza pela qual ele se deleita, se inclina a buscar, não é aquilo que o mundo nesse momento se pactua para ter uma condição espiritual. Então, com certeza, o que eu vou pregar hoje aqui não está em muitos movimentos cristãos que nós estamos aí nos deparando, em muitas denominações, em muitas pregações, instruções de liderança, que você vê pelas pessoas que estão dentro da igreja, que a glória que é levantada ali como coisa cristã se baseia naquilo o quanto a pessoa ganha, o quanto ela tem de poder aquisitivo, o quanto ela conseguiu alcançar materialmente, a sua formação intelectual, o seu graduado, o seu trabalho, o seu alcance material. A igreja vive um desfile de moda. Os pastores esbanjam intelectualidade. Fazem curso de prédica e linguagem. Nós percebemos que a igreja virou uma coisa de show, de apresentação. Ela segue o currículo humano. Ela busca da sociedade aplausos. Ela pede a popularidade, porque o seu comportamento é igual, como as suas opções também, com uma diferença. Todas elas sendo realizadas e executadas debaixo do nome de Jesus Cristo. Então, antes de eu conseguir Cristo, eu pensava ser honrado. Mas agora, quando eu alcancei, eu percebi que eu sou um miserável. Pois a dignidade que Ele me pede, a honra e o respeito que Ele pede para mim ter, não corresponde a homens, mas a Ele. Então que nesta noite, antes de eu começar a pregar o que Deus me deu aqui, que você derrube essas culturas demoníacas e satânicas de que você vai conseguir provar o teu valor, você vai conseguir provar quem você é, na medida que você consegue bens materiais, na medida em que você consegue esboçar, publicar capacidade física, capacidade mental, dinâmica própria. Porque para Deus você pode ser pobre, miserável, cego e nu, com todas estas coisas. Pode chegar ao ápice da conquista e ser um perdido. O mundo pode te reconhecer e o céu não te conhecer. Você pode ter muitos amigos aqui nessa terra, mas Jesus não saber quem você é. Meus irmãos, a igreja anda em lado diferente, para uma direção oposta do que o mundo quer. Nunca seremos compreendidos e entendidos no nosso comportamento, no nosso pensamento, se correspondemos ao que Jesus pede. Não há como servirmos ao Senhor e agradarmos a homens. Não é possível a igreja servir ao Senhor e ter o respeito, o reconhecimento de homens, porque estamos em lados opostos, em sentidos diferentes. Que você quebre a cultura, que você quebre os conceitos errados desse mundo,
de que para Deus provar o seu amor, a sua glória, a sua salvação, a preocupação que Ele tem com você, Ele precisa dar tudo o que você pede, tudo o que você ora, porque é outro conceito que Paulo combate aí, que um cristão não está nessa vida só para vencer, mas também para padecer. E a invencibilidade que a Bíblia prega não tem vista humana, tem vista celestial. Um exemplo disso, que quando o Senhor sangrava na cruz, pelo propósito da salvação daqueles que o xingavam e o amaldiçoavam, os mesmos diziam para ele: por que você não salva a ti mesmo? Porque a ideia deles, de um homem de Deus, com prestígio, honra e respeito divino, é não sofrer, é sempre vencer. E mal sabiam eles que ele estava sofrendo por eles e padecendo por eles. É a religião de Moisés. Quando você não conquistar, não prosperar, não vencer, não tiver o que você quer, Deus não presta. É a religião que os judeus sustentam hoje. O conceito materialista, terreno, a dignidade do Evangelho para o apóstolo Paulo consiste em você poder confiar no que Deus fala. Aí você é digno. Consiste em você saber falar corretamente aquilo que o Evangelho ensina, porque isso é uma coisa que poucos sabem. Aí você é uma pessoa digna. A dignidade para o Evangelho é a capacidade da tua obediência. Obedeça a tudo e você alcançou a dignidade de Deus. Para ela, para o Evangelho, sermos dignos diante de Deus é não sermos santos. Sermos dignos diante de Jesus. Para o Evangelho quer dizer que Ele é o principal influenciador e educador de tudo aquilo que você representa agora. É ter o respeito, é ter a honra de podermos servir a Jesus. Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos que estão participando deste culto é o que Paulo trata em Gálatas 1, verso 11 e verso 12. A igreja vai ler em voz alta. O Evangelho é a mensagem de Deus em Jesus Cristo. Pode ler. Leiam todos juntos com voz alta. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê que o Evangelho é a palavra proferida da boca de Deus, irmãos? A dignidade que o Evangelho pede é que todos aqui sejam crentes naquilo que se ministra no Evangelho, pois nada do que está ali foi inventado por homens. Deixe-vos saber aqui o que João 12:46 também diz. E Jesus, na sua própria palavra, diz o seguinte: eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Pois eu não vim, pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e de que falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo, digo-o como o Pai me disse.
o respeito e a honra que Jesus requer de todos aqueles que estão aqui nessa noite, é que possamos tratar o Evangelho como coisa de Deus, irmãos, não como coisa dos homens, como uma palavra proferida da própria divindade que se fez carne, não para falar de filosofias, não para tratar de coisas humanas, mas para dar aos homens o conhecimento do céu que eles não tinham. Eu sou a luz, eu sou a revelação, e tudo aquilo que eu vos digo, eu vos falo como meu Pai me disse. A natureza daquilo que se prega aqui não condiz com eu quero, eu penso, eu acho. Fazemos um caminho de comportamento e vida aqui, baseado naquilo que Deus quer. Posso ser pobre, posso ser, aos olhos dos homens, uma pessoa sem nenhuma dignidade humana no quesito de prestígio, de reconhecimentos. Mas se do céu se testifica que eu trato o que Jesus ensina como coisa de Deus, e aplico essas palavras na minha vida, sem barreiras nenhuma de desconfiança ou incredulidade, eu atingi a dignidade que Ele pede a mim. Eu atingi a dignidade que Ele pede para a minha fé. É mais ou menos o seguinte: você se olha no espelho e você se vê uma coisa linda, mas no espelho do Evangelho você é uma coisa horrível. Como nós vamos administrar uma coisa dessa aqui? Como nós vamos mostrar para as pessoas que a forma como Deus vê é bem diferente daquilo que Ele está vendo em si mesmo? É como a visão do profeta Ezequiel, quando Deus mostra Israel numa ótica espiritual. Eram pessoas mortas, um país falido espiritualmente com Deus. Eles eram ossos, um vale de morte. Mas para muitos ali, a visão de Israel era a visão de uma pátria, era uma visão de um Estado em desenvolvimento, com sonhos, realizações políticos, conquistas econômicas. Era um país em evolução, mas para Deus, na visão do profeta, já estava falido e perdido há muito tempo. Então você pode gostar do que você é e ser surpreendido por Jesus em Ele dizer que Ele não se agrada de nada daquilo que você é. Porque da maneira como você está tratando, respeito, honra, não atinge a concepção dele daquilo que você tem que ser formado, daquilo que nós temos que ser formado. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui agora. Aos olhos da sociedade, o que eu estou pregando aqui pode ser uma estupidez, uma loucura, mas para você que se diz crente, não. Eu não posso ser um escândalo para você que está aqui hoje, que se diz cristão. Porque nós temos que entender a linguagem de Deus, a linguagem do Senhor que nós professamos, e a linguagem que o Evangelho prega tem que ser compreendida e entendida por todos aqui. Quando o Evangelho diz que tudo aquilo que Ele profere, que tudo aquilo que Ele pede obediência, que tudo aquilo que Ele ministra, ensina, educa a igreja de Jesus na terra, é Deus falando e não os homens. E a dignidade nossa diante de Deus aqui é saber confiar nisso, falar sobre isso e obedecer isso como coisa de Deus, não dos homens. E eu posso dizer para você hoje aqui, que há 20 anos eu sou pastor de uma igreja, e eu vejo a dificuldade das pessoas em assimilar, reconhecer, atender o que nós pregamos aqui como uma coisa de Deus. 80% das pessoas que nos assistem, elas não acreditam nisso. Quando
Quando vocês vão falar alguma coisa fora da igreja, para uma outra igreja, o que te falam lá? Que o que nós estamos falando aqui é a nossa visão. Pera lá. É a maneira de nós enxergarmos. Ninguém tem essa liberdade e esse direito de ter uma interpretação própria, um evangelho próprio. Ou é de Deus ou não é. Porque nós vivemos uma sociedade religiosa que ela não assume aquilo que é real e aquilo que é verdadeiro de Cristo. Porque tem problemas com o evangelho. Quando não muito dizem que é coisa de Pedro, coisa de Paulo, coisa de João, coisa de Lucas. Falam que a Bíblia está toda modificada, que toda ela precisou ser restaurada. Então a palavra de Deus está comprometida agora. E Jesus não pode mais dizer à igreja dele no século 21 do que ela precisa ser. Não temos uma palavra definida mais para pregar, nem para obedecer. É esse o teu conceito? Não pode ser. Aí entra a dignidade do evangelho. Você precisa confiar, saber falar e obedecer tudo que o evangelho te prega, porque não se trata de homens que escreveram, mas de Deus falando com você. E se você não conseguiu atingir essa dignidade que eu estou pregando aqui, você não se converteu e Jesus não está na tua vida. E Jesus está aqui para te dizer, por intermédio da sua própria palavra, que quem nega o evangelho como sendo a palavra de Deus revelada em Jesus Cristo, essa palavra vai condená-lo no último dia. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Mateus 11, verso 2 ao verso 5. Pode ler esse texto bem alto em nome de Jesus. O evangelho não representa uma alteração de Deus de como ele tratava o homem no Antigo Testamento, mas o cumprimento das suas promessas em Jesus Cristo, que estão no Antigo Testamento. Lê o texto bem alto. Toda a igreja em voz alta, Mateus 11, verso 2 ao verso 5, lê. Amém, Jesus? Amém. Como lá no texto 16, verso 16, não precisa abrir, Pedro olha para Jesus e diz: o que? Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, a promessa que se encarnou. A dignidade do Evangelho me diz o seguinte: nós precisamos tratar o Deus do Evangelho como sendo o Deus de ontem. Ele não mudou a sua forma de tratar o homem, ele continua tratando o homem, o pecado, a iniquidade, as coisas erradas, com o mesmo conceito, com a mesma opinião, com a mesma vontade. A única coisa que ele fez de diferente do Antigo Testamento para o Novo é que ele fez tornar o Cristo uma realidade, pôr o seu Filho no meio da sociedade, para um plano definitivo de salvação universal. Mas o Evangelho não representa e nunca representará uma alteração de Deus daquilo que ele foi lá atrás, com aquilo que ele foi nos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E a dignidade do Evangelho é nós sabemos dizer isso. Mas espera lá, pastor, tu quer dizer que Deus continua matando? Não. Deus continua julgando severamente? Não. E por quê? Porque ele tem um motivo para isso. E esse motivo não sou eu e nem você, mas o que o Filho dele fez, que ele procura valorizar, enriquecer, dar nobreza, glória, história. O motivo não somos nós,
O motivo é que está à direita dele, para não banir essa terra, não destruir os homens que estão aqui. Ele preferiu abreviar um tempo, para enriquecer o seu filho como igreja fiel, um Israel que ele não teve, que ele busca agora pelo seu filho, levantar um templo no corpo, no homem, no seu ser, dar ao seu filho um Adão que ele não teve na criação, fiel, obediente, servo. Deus não sofreu alteração. Deus não buscou uma outra identidade. Ele não tem uma outra natureza. A única coisa que existe de diferente entre o Antigo e o Novo Testamento é quem agora o representa. Já não é Abraão, já não é Moisés, já não é nenhum dos patriarcas. Todos estão mortos, aguardando o juízo futuro que nós também esperamos aqui. E você precisa saber dizer isso. Jesus é o cumprimento do messianismo, ele é a promessa encarnada. Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que Deus falou pelos profetas. O Novo Testamento é a costura da coisa correta sobre a coisa errada. Mas você talvez não tenha força para dizer isso nem assumir isso. Pode estar sendo honrado e prestigiado pelos homens na terra, mas para Deus não tem a fé que Ele precisa para te salvar. Não tem o respeito que Ele busca, a honra que Ele te pede para te levar para o céu quando você precisar. Porque está cheio de dúvidas, incertezas, está cheio de barreiras no coração, mas por fora é lindo, maravilhoso, por fora é belo. Nós vivemos numa sociedade que não saberá dizer quem é Jesus, irmãos. Daqui a mais 2, 3 anos, 4 anos, vamos nos deparar com adolescentes e com jovens que não vão mais saber dizer quem é Ele. Voltaremos à escassez, ao declínio da fé monoteísta, porque a igreja do futuro vai ter medo de professar até o seu nome, para não ser presa. Nós já estamos entrando nessa fé ecumênica, já estamos vivendo essa crise de identidade cristã nas igrejas atuais. Já pregam sobre Deus por simpatia, não por vista de fé, porque se pregasse por vista de fé, seria obrigada a confiar, a saber falar, a saber obedecer. Que Deus não vive nesse momento uma alteração no seu comportamento, no seu pensamento, na sua administração, com aquilo que o homem faz na terra. Ele só está esperando tudo se cumprir para tomar uma iniciativa de juízo lá na frente. E se ele está respeitando o tempo, ele faz para a glória do Filho, não para a nossa glória. E essa é a dignidade do Evangelho. Sabemos que estamos aqui hoje na dispensação de uma graça que nós não somos merecedores e nem dignos disso. Eu posso dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, denominá-lo, exaltá-lo, dar a Ele a sua divindade, a sua glória, mas o meu coração não sentir isso. E a igreja vive isso. Ela vive dessa fé. Ela vive desse ensinamento, desse posicionamento. Não estamos seguindo um matemático, nem um físico,
nenhum filósofo, nenhum poeta que o Evangelho criou. Não estamos seguindo uma religião arquitetada pelos discípulos. Servimos a um Deus vivo. Servimos a um Jesus poderoso, real, presente, ressurreto, cumpridor, fiel. E você precisa saber disso. Precisa falar sobre isso. Confiar que isso é verdadeiro. Obedecê-lo como Deus na tua vida. Para que essas rachaduras não se transformem em buracos, em valas de condenação para a tua vida. Porque em muitos agora, nesse exato momento, muitos usam o nome de Jesus para criar nessa terra uma herança entre os homens. Mas nós, em Cristo, nos enriquecemos dessa fé, desse Espírito que nos leva a essa força para pregarmos e anunciarmos um Jesus poderoso, cuja sua salvação não é comprado por dinheiro nenhum nessa terra, cuja salvação é crermos e obedecermos como sendo Deus e o único Salvador de nossas vidas. É um privilégio nós podemos ter esse membro chamado cabeça, esta alma e esse espírito presos nele, não como uma opção religiosa, mas como sendo o próprio Deus que morreu por nós. Texto de Marcos 16, verso 15 ao verso 16. O Evangelho de Jesus Cristo é o tempo de Deus cumprido e o reino próximo. Quem testifica diz amém. O Evangelho é o tempo de Deus cumprido em Jesus e o reino próximo dele para aqueles que são fiéis. Mas lê Marcos 16, 15 ao versículo 16 em voz alta, por favor, cenáculo. Aleluia. Crer significa ser salvo aqui. Não crer significa ser condenado. Quando o Senhor disse que os homens iam pegar e tentar alargar as portas e facilitar o caminho da salvação, Ele estava nos avisando do quê? Que os homens iam colocar tipos de seres no céu que Deus não aceita. E o Evangelho passaria a dialogar, a tratar como coisa cristã que estão comprometidas. Criaria um sistema religioso no cristianismo para dar a Deus uma igreja vestida de prostituta e política. Mas a dignidade do Evangelho na vida de um crente fiel é nós sabemos confiar que a fé é uma coisa fundamental para Deus salvar. Saber dizer à sociedade corrupta que da mesma forma que ela pode crer e se salvar, como também por rejeitar poderá ser condenada. Como também sabemos obedecer nessa lei, que não interessa quem é bom, quem é ruim, quem é santo ou quem não é. Pois o homem não é salvo pelo que ele é salvo pelo que ele admite em Jesus, a profundidade que ele explora em Jesus, até onde ele foi por Cristo. E eu posso dizer uma coisa para os amados irmãos aqui nessa noite. Tratar o Evangelho com todos esses requisitos, a começar pela nossa vida, pelo que nós temos vivido, já é um grande desafio para nós aqui hoje dentro dessa igreja, não é? Chegarmos ali na presença do Senhor
e procurarmos saber dele, até que ponto nós conseguimos participar, desvencilhar essa experiência de fé, para futuramente conseguirmos passar a outros, que Deus não deu alternativas, que Ele não deu caminhos paralelos para ninguém aqui, que se para dizer isso, seremos taxados de fundamentalistas e radicais, não importa, seremos então. Porque a visão do Evangelho é cristocêntrica. A teologia é que ela preserva, gira em torno de Jesus e não do que os homens querem ou pensam. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra angular, cujo o Pai e o Espírito se submetem a Ele perante os homens. Que é uma coisa que hoje a igreja não consegue dizer, não consegue falar, quanto mais viver. Mas o Evangelho me diz, olha, a dignidade nossa aqui é sabermos dizer àqueles que estão perdidos, aceitem a Jesus Cristo logo e o amem, o obedeçam, ou vocês vão ser condenados. Ouvi a palavra do Senhor. Arrependemos, pois, porque é chegado o reino do céu. Quem crer aqui vai ser salvo, mas quem não crer, quem rejeitar, vai ser condenado. Se os homens criarem um fórum internacional de defesa religiosa, opção sexual, um fórum internacional que pregue leis que defendem ou defendam os direitos humanos nessa terra, esse parecer não vai poder afetar ou alterar o que eu estou pregando aqui, porque Jesus vai querer que eu continue levando essa verdade à tona absoluta ao conhecimento dos homens aqui nessa era, neste século, onde tantos se envenenam com as filosofias. E Ele vai estar me olhando ali do alto e sabendo de mim como pastor e como cristão, se eu estou levando o Evangelho ao conhecimento humano como sendo um decreto, não uma espiritualidade mesquinha, mas como um decreto de Deus para o homem se salvar. Não dizer na sociedade atual, aceite a Jesus porque Ele é quentinho, aceite a Jesus porque Ele é prosperidade, aceite a Jesus porque Ele é sexo, Ele é família, Ele é matrimônio, é realização sentimental. Não transformando em porcaria, em mesquinharias, em futilidades, mas dizer na sociedade atual, para o Evangelho, quem crê nele tem a salvação, mas quem não crê já está condenado, porque Jesus é o reino de Deus próximo. Conforme o Evangelho, Jesus Cristo é o tempo de Deus cumprido, para que o homem se salve. E lhe garanto, se vocês batizados aqui estivessem fazendo o que eu estou falando aqui nesse altar, muitos da tua casa já teriam se convertido, muitos do teu lar já teriam se rendido a Jesus, mas porque você é mascarado, dissimulado, político, você põe essa conta para Deus pagar, porque você não tem coragem para assumir a tua covardia e a tua dissimulação. Sentam aqui no banco da igreja como se já estivessem salvos, e mal sabem que ainda não estão. Só que tem uma coisa, irmãos, uma igreja que não briga com a fé, ela cria constrangimentos, ela cria empatias.
ela sofre, ela padece, ela cria cismas, porque ela não pode ceder à sua confissão, à sua vocação. Se lá fora eles não separam as coisas, o Evangelho separa. E vão dizer o seguinte: só a tua igreja lá é santa, só o teu pastor lá faz as coisas corretas. Não está em jogo aqui o que essa igreja é e nem o que eu faço. A autoridade, a palavra não é minha, o Evangelho não é meu. Da mesma forma como dizem, não tem ninguém santo, todo mundo peca, concordo. Mas quem vai te avaliar quando você subir não é homem nenhum. Não desses aí filósofos que vão dizer se você vai entrar lá ou não. A avaliação vai partir daquele que criou o Evangelho, que deu o Evangelho como verdade absoluta, para dizer a esse aqui, entra no céu porque você creu, e dizer a outro, vai para o inferno porque você não creu. Dignidade? Sabemos que confiar que isso é uma coisa verdadeira. Sabemos falar ao pé da letra o que está sendo falado aqui, como também obedecermos para as nossas vidas, para não sermos surpreendidos por Deus naquele dia quando Ele dizer: aparta de mim, maldito, por fogo eterno, porque eu não te conheço. Agora você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter serviço, você pode ter trabalho, você pode ter esposa, pode ter marido. Mas se você não tem isso que eu estou pregando aqui, se você não sabe dizer a natureza daquilo que você serve, se você não sabe anunciar em Jesus o messianismo que Ele cumpriu, se você não sabe dizer o que é fé, como o Evangelho prega, a significação da palavra Evangelho que eu estou pregando aqui agora, os homens podem te condecorar com todas as condecorações, mas é como Jesus disse a Laodiceia: mas para mim você não existe. Arrependa. Arrependa. Eu não estou lhe abatendo aqui hoje, não estou enfiando o dedo na tua ferida para fazer você sofrer mais. Não quero isso. Meu propósito com essa pregação aqui hoje, amando do meu Senhor, não é derrubar essa igreja, mas dar àqueles que estão me ouvindo aqui hoje uma busca com Deus que será recompensada por coisas que você vai utilizar quando Deus te chamar, por coisas que você vai levar quando Ele te chamar. Você pode se olhar no espelho e gostar, mas Deus não está gostando de nada do que Ele está vendo. Os pastores podem dizer isso aí, é coisa de Cristo, mas lá do céu o Espírito Santo pode falar o contrário. Isso é maligno, é satânico, é diabólico, porque não leva as marcas de Cristo, mas as marcas do mundo. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. O Evangelho revela a justiça de Deus que conduz à salvação de todos que creem. Convida os homens que deem uma resposta de arrependimento, fé, conversão na presença de Jesus. Marcos 1,14. Que experimentem a salvação. Lucas 19:9. Que entrem no reino logo. Lucas 18, versos 22 e 24. Que busque a salvação daquilo que está perdido, comprometido pelo pecado. Lucas 19:10. Jesus oferece jugo de obediência àquele que quer servi-lo. Mateus 11:29. Sua instrução deve ser obedecida como autoridade máxima do próprio Deus. Mateus 5:22, 28, 32, 34, 39 e 44. Nesta vontade se revela a Deus. Jesus é uma vontade que se revela a Deus. Jesus é a vontade final.
Mas aí eu digo para você, qual é a crise da dignidade? Que nós olhamos para a igreja atual e não conseguimos ver uma nova geração criada, educada, feita, construída a partir de uma perspectiva cristã verdadeira. Mas instituições que mesclam o cristianismo com outras coisas religiosas. Eu vou falar uma das primeiras aqui. A quem devemos obedecer? A quem devemos exemplo? Qual é o tipo que nós devemos seguir? Com quem nós temos que parecer? De quem é esse filho chamado Cenáculo da Fé? De quem é essa esposa chamada Cenáculo da Fé? Para que ela existe? Por que ela existe? Para onde ela vai? De quem ela é? Coisas que você precisa saber responder. Se Jesus viesse na terra hoje, irmãos, para levantar uma igreja como ele fez em Atos, com a sua morte, com a sua ressurreição, e a gente sabe que esse processo não vai acontecer mais. Ia haver uma revolução bem pior daquela que aconteceu no judaísmo. Pastores iam mandar um decreto de morte para ele, bem pior do que os judeus fizeram com ele. Por quê? Porque o tipo de cristianismo que nós temos aqui ultrapassou a raiz, a natureza, a essência, a obra daquilo que Jesus foi. São as autoridades que eles obedecem. É aos costumes e às tradições que eles querem obedecer. E quando vem o irmão na fé querendo levantar a raiz, a essência, dar a natureza verdadeira do crente que tem que ser, da igreja que tem que ser hoje, o que eles falam? Eles falam que se tratam de radicais, de pessoas querendo criar guerra. A dignidade do Evangelho segundo o que o nosso Senhor falou por esses textos que eu te dei, é que o jugo de servidão que está sobre você, que te conduz, que te orienta, que você submete, seja ele não um pecado. E nós sabemos que na prática não é o que está acontecendo aqui. Que quando chega no fator decisivo, mais importante das nossas vidas, não são todos aqueles que favorecem Jesus. É como hoje lá naquele velório, que nós vimos os dois pais, irmãos nossos na fé, sepultando a sua filha. É o mínimo que a gente espera de um crente fiel. É que ele possa fazer uma pregação naquela hora, mesmo seu filho sendo sepultado ali. É a firmeza, é a certeza, é a confiança, é a obediência, é dando Jesus uma importância maior do que todas as coisas desta vida, que podem nos fazer felizes. E muitos com a Bíblia na mão lá, olhavam para eles e pensavam, estão sedados, estão drogados, estão loucos, e vão dizer que eu fiz lavagem cerebral na cabeça deles. Mas para você que não sabe, se o meu Senhor e o teu Senhor estivesse aqui hoje, Ele diria para aqueles que devem segui-lo, deixe que os mortos sepultem os mortos. E se vocês querem chorar, chore para aqueles que estão vivos, para que eles se salvam, se arrependam e se convertam. Porque aqueles que morreram, o destino deles já foi dado, e ninguém mais pode ajudá-los aqui. O que a gente esperava? Eu vi lá e fiquei feliz, ao mesmo tempo que triste, porque trabalho aqui nessa igreja, como pastor aqui, teu irmão na fé, para que você se comporte
como crente em Jesus, nas decisões da tua vida. E não envergonhe essa igreja e nem o teu Senhor. Por isso Deus está tirando de muita gente. Porque vocês não sabem respeitá-lo, amá-lo, obedecê-lo como coisa maior de sua vida. Por isso que Deus muitas vezes é obrigado a ferir, machucar, para ver se acorda. E o que esses irmãos fizeram em um dia, eles não conseguiram fazer em 10, em 15 anos aqui dentro dessa igreja. Então, se vocês querem saber o que aconteceu, eu estou te explicando aqui agora. O propósito de Deus nunca é matar, sempre é salvar. Mas se Ele precisar, para poder salvar, ferir alguém, disciplinar, Ele vai fazer. E não vai ser um desses figurões aí, cheios da unção, que vai barrá-lo de tratar, que vai impedir de ser Senhor da sua igreja. Porque se Ele vier para ser o que Ele pode ser, eu tenho pena daqueles que estão em falta aqui. Pois é, meu amigo, você sabe falar muita coisa, sabe de muita coisa, anda para muitos lugares, toma muitas decisões importantes para a tua vida, mas o evangelho para você não significa nada. Porque poucas experiências você tem com isso que eu estou pregando aqui. Pouca história você agrega aqui, nesse universo chamado fé. Isso te faz o quê? Alguém que está perdendo a sua chance aqui. Efésios 2:10. Sabe uma palavra responsabilidade no Evangelho? Essa palavra quer dizer dignidade. Por enquanto, para o Evangelho, é rico aquele que sabe dizer, falar, obedecer. O Evangelho em todos os quesitos. E você vai ler uma das coisas importantes dele aqui, Efésios 2:10, pode ler. O Evangelho responsabiliza aquele que diz que é crente em Jesus, que é evangélico, que é simpatizante, que é batizado. Que ele seja novo. Que ele prove um viver justo baseado no que Jesus ensina. Porque fé sem obras é morta. O Senhor não pede uma igreja barulhenta, gritenta, esperneando o nome dEle, fazendo barulho com o nome dEle, como estão fazendo agora. O que Ele quer da igreja não é barulho, não é show, são provas de que o evangelho que Ele prega te transformou. Que hoje você vive justamente como Ele te pede. Há alguns que dizem que movimento pentecostal na igreja é avivamento. Eu sempre digo que antes do avivamento, no Pentecoste verdadeiro, antes de tudo é você saber plantar e colher. Pentecoste significa você saber plantar e colher. Paulo explica muito bem isso em Romanos 6. Se formos plantados com Ele na sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Se nós morrermos para o pecado, como Jesus morreu por nós, seremos uma nova criatura.
ressurgiremos numa condição especial, porque a resposta de Deus sobre quem morre para o pecado é essa: dar roupa nova, vida nova, ser modificado. Pentecoste é isso. Não é vir num culto, experimentar línguas estranhas, ter visões, pular, saltear, fazer. Avivamento. Porque nós estamos vendo muita gente tendo isso, mas não tendo o essencial. Pentecoste é nós podemos olhar para você e vermos as virtudes de Cristo empregadas na tua forma de vida. Não são dons que confirmam Jesus Cristo, não são dons que confirmam o Espírito Santo. O anticristo vai vir fazendo sinais à vista humana, fazendo até fogo descer do céu na presença dos homens, e você vai dizer que ele tem o Espírito Santo? A evidência que Jesus busca da igreja são as obras que ele pede. A dignidade nossa aqui é a sociedade olhar em nós e ver Cristo. Se ela disser assim: ele é um bom pai, ele é uma boa mãe, é um homem trabalhador, é um homem isso, é um homem aquilo, quando morre falam tudo isso. Então eles não me conhecem, ou então eu não testemunhei o que eu tenho que testemunhar. Porque o propósito de Jesus, com as árvores que se frutificaram aqui, nele é a sociedade alimentar-se daquilo que ele fez em você, não daquilo que a mamãe, papai e a família investiu em você. Cristianismo não se baseia em uso e costume, irmãos. O evangelho quer ser rico com obras. Quer que a sociedade lá fora reconheça que as obras que estão acontecendo aqui são obras de milagre. Milagres de transformação. Porque esse cara te viu de um jeito, ele te vê de uma forma transformadora hoje, o que ele vai dizer de você? Não vai dizer que você é forte, que você é lindo, que você é maravilhoso, não, ele vai dizer: Jesus transformou esse cara. Porque eu conheci ele era assim, agora ele é dessa forma. Isso é Pentecoste. Isso é Evangelho. É todos olharem para nós e prestigiarem, reconhecerem, glorificarem, darem honra e respeito por aquilo que Jesus fez em nós. O nome dele tem que ser glorificado. E por isso que ele responsabiliza o crente de um viver justo. Paulo fala em Romanos 6 da morte para o pecado. 1 Tessalonicenses 4, verso 7 ao verso 8, a Bíblia também diz que o Evangelho é vida santificada. O Evangelho é pureza na vida do cristão. Ele nos chamou para a santificação e não para a impureza. Disse o apóstolo Paulo na carta a Tessalônica, que eu te dei aí. Que nós possamos possuir o nosso corpo para a santificação e não para a prostituição, disse Paulo. Porque o nosso interesse com o Evangelho é dar regras para esse corpo, força para esse corpo que só quer pecar. É fazer Jesus dar força para esse corpo, ser aquilo que Ele quer que seja. Que muitos não conseguiram, então me ouvindo. Outro dia mesmo, tive uma conversa com alguém que gosta dessa igreja aqui. Pastor, eu amo essa igreja, eu amo esse ministério, eu amo a pregação que é dada aqui, etc. Eu falei: amém, querido. Nós também te amamos. Eu fico feliz por ouvir isso de você. Mas rapaz, você tem uma pendência aí na tua vida que vai te mandar para o inferno. Você tem uma coisa aí que Deus não vai aceitar com todas essas qualidades que você tem. Você está pondo a perder tudo o que você está me dizendo aqui em um único ato que você não conseguiu reverter, que se chama casamento, matrimônio. Eu sei, pastor, mas isso também não convence. Também não salva você dizer para mim que você concorda com o que eu estou falando, aceita com o que eu estou dizendo aqui. Não vai te dar o céu. Enquanto Jesus não for lá
e não presenciar uma iniciativa tua de fazer reverter ou então transformar algo que é pecado em santidade, condição espiritual digna de vida cristã. Não adianta você dizer amém porque eu estou falando aqui, porque você vai para o inferno com tudo isso. O Evangelho responsabiliza todos aqueles que professam a fé a terem um comportamento como o Evangelho manda. E essa é a nossa experiência aqui. Sabemos colher disso aqui experiências de conversão e transformação com Cristo, que alimentem aqueles que estão desacreditados lá fora de que Jesus é poderoso para libertar eles, que eles se convençam por aqueles que estão aqui então. Mas Deus tem conseguido atingir esse objetivo aqui? Fala por 10% talvez daqueles que estão me ouvindo, que conseguiram impressionar o Senhor que eles professam, com a evolução espiritual que eles vêm vivendo. O restante está comprometido, pode certificar isso. Estão pela metade, alguns não tem nada. E Tiago já falava, se você baseia a tua fé, tua experiência com Cristo, naquilo que você o glorifica, tem uma notícia para te dar. Se você diz que você crê nele, o diabo também. Se você acha que essa tua admissão ao cristianismo lhe deu mérito com Deus, você está perdido, porque o diabo também o confessou e se jogou aos seus pés e chorou e suplicou. A única coisa que pode você fazer, ser diferente disso, é provar que o Evangelho, a palavra que Jesus prega, ela é o próprio poder de Deus no que você vive hoje. Estamos aqui hoje na presença dEle, desafiados por Ele a comprovar-nos se fomos alcançados ou não do pecado. Porque só há uma forma da fé dizer que valeu tudo a pena isso que você disse de Jesus. As obras que Jesus realizou e pregou e ensinou estarem na tua forma de vida. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Sabe, irmão, vou entrar na tua casa hoje lá. Nós vamos partir um pão duro, porque não tem nada para comer. Nós vamos se alegrar no Senhor, porque mesmo não tendo ouro e prata, nós temos Cristo. Você conseguiria viver assim? Se sentindo belo, rico, prestigiado, respeitado, condecorado pelo Jesus que você tem? Pelos investimentos que você fez com a fé? Pois é isso que o Senhor queria ver na sua igreja. Que a alegria e a satisfação deles hoje não se baseia no que tem na mesa, nem no que veste. Não se baseia no que as pessoas falam, nas experiências que ele agregou com Cristo, nas experiências que ele alcançou com Jesus, que quando ele for bater um pão duro na mesa para comer, porque é a única coisa que ele tem, a dignidade que vai falar mais alto naquele dia, não é a dignidade de um homem, mas a de um cristão, que sabe que o Senhor é a coisa mais importante e mais valorosa que ele tem. Que é onde muitos que estão aqui já estariam se sentindo mal, estariam no desespero, querendo se matar, se enforcar,
pelo que as pessoas vão falar. Olha lá o derrotado, olha lá o falido, olha lá isso, olha lá aquilo. Porque é assim como a sociedade nos faz sentir, todas as vezes que nós não estamos no parâmetro materialista que eles estão. Não é o que vocês cantam aqui? Que Jesus satisfaz. Que Ele é a satisfação nossa. Então muitas vão ser as oportunidades que você vai ter para provar isso. Que você canta, que você ora. Porque já vi muitos cantarem e na hora do vamos ver entrarem em desespero. E descobrirem que nunca foram crentes. Que é uma coisa que você deveria ter vergonha. A força que eu estou te pregando hoje aqui não é a força que você tem. A riqueza que eu estou pregando hoje aqui, você não tem. Então você deveria se olhar no espelho e sentir vergonha do que você se tornou. Porque a única coisa que você pode falar de Jesus, e eu nem terminei ainda, é que você tem uma igreja e tem um pastor e tempo de igreja. Que isso sirva para quem quiser. Sabe por que você está desistindo já da fé? Porque você não tem nada para falar. Porque você não sabe o que dizer. Porque você não sabe quem obedecer. Por isso que você tem pensamentos retrógrados. Porque aonde deveria ter um crente, está vazio. Cheio de porcarias cerimoniais. É como uma pessoa que chega para mim e fala: sou batizado, pastor. Grande porcaria. Batizam as pessoas até com um toboágua hoje. Dão até emoção, se pagar bem. Mas está morto para o pecado. Leva as marcas do que ensina esse batismo. Viveu a experiência espiritual do que se prega ali na água. Dentre tantas outras coisas. Eles estão desistindo de Jesus, do Evangelho, porque eles não têm nada para contar e falar. Não estão presos, enraizados nisso. E o vento está levando aos montões aí. Muitos que estão aqui, voltando para as suas religiões antigas. Fazendo o que chama até a atenção de certos analistas socialistas. Fazendo acender novamente uma transição religiosa no mundo. Antes a preocupação era que os evangélicos estavam tirando as pessoas das suas religiões. Uma preocupação até do catolicismo. Agora está mudando. Elas estão voltando às tradições. Porque foram para o movimento evangélico entendendo que tudo é a mesma coisa. Mas Jesus não é. É diferente de tudo. Nós temos que ter uma parte maior de Jesus em nós, irmãos, do que nós mesmos. Nós temos que ter algo de Cristo aqui dentro de nós, que se o vento derrubar as partes minhas, a dele fica. Eu não sei o que nós vamos enfrentar aí para frente, mas sei que seja lá o que vier, se Deus permitir, vai provar o que nós falamos, dizemos acerca dele. Todos seremos provados nesse Jesus que nós dizemos que recebemos. Abre o texto de João 17,14, pode ler, meu irmão. João 17,14.
Pode ler em voz alta. Amém? Uma das partes também da dignidade do Evangelho é dizer para aquele que está no Evangelho: pregue, fale, crie missões, propague, dissemine, prospere, faça essa verdade chegar aos corações a todos aqueles que você pode chegar também. Paulo diz em 1 Coríntios 9:6 que a compulsão divina do Evangelho é fazer o Evangelho ser proclamado. Sabe compulsão? Você sabe o que é compulsão? É aquilo que você vai fazer no Natal agora. Tá? Você vai tirar do bolso uma carteira de um monte de cartão de crédito e começar a fazer dívida, para você poder passar o ano digno. Mesa farta, roupa nova, celular 10G. Tenho que impressionar, tenho que mostrar que esse ano eu prosperei, eu evoluí. Eu já ouvi gente dizer de evolução. E há teorias de conspiração que diz que o homem não chegou nem em Marte ainda, nem pisou lá, mas só fizeram isso em Hollywood para todo mundo acreditar que a ciência explodiu. Eu quero passar o ano explodindo, quero ir para Marte, tenho que impressionar, preciso ser respeitado. Minha mulher, os meus filhos precisam falar: esse é o pai, essa é a mãe, porque esse ano eu estou passando melhor do que o outro. Compulsão é isso, é falta de controle, falta de medida, não ter medo da consequência que você usa para a materialidade, mas o Evangelho pede para ele ser usado para ele. Porque o Evangelho tem uma compulsão divina que ele pede para a igreja: pregue, fale, gere missões, crie missões, ultrapasse as barreiras, supere elas, que te pedem para calar. Porque a dignidade aqui diante de Deus é saber que o teu serviço é fazer o Evangelho prosperar por gente que quer se converter. Mas eu não sei disso não, pastor. Pois é, eu sei que você não sabe. Você entende de comida, você entende de trabalho, de sistema, de computador, você entende de prédio, de construção, de cimento, quando a massa está pronta, você entende de tudo, você lê tudo, você sabe de tudo, você tem uma enciclopédia na tua cabeça, você sabe porque o avião sobe, você sabe dar nomes aos fenômenos naturais. Eu não sei, tem uns aí que eu nem sei decifrar qual. A combustão, como é feito o gás carbônico, como é feito o oxigênio, o H2O, você sabe tudo, você sabe a tabela periódica, você é uma bênção, irmão, uma inteligência. Para os homens, porque para Deus você é pobre. Você fala pra caramba, você parece uma vitrola riscada, fofoca, fala mal do outro, conta de todo mundo, fala da vida de todo mundo. É no café, é na janta, é no almoço, é na mesa do trabalho, é lá no telefone. Fica digitando Facebook, estragado. Tem tempo para tudo, rapaz. Mas não tem compulsão evangelística e nem missionária com aquilo que para Deus é fundamental para um cristão e para uma igreja que se diz de Cristo. Não alcançamos essa dignidade. Pois é. Mas Paulo disse: ela me prestigia. Ainda que isso me traga oposições. Em 1 Tessalonicenses 2:2 ele diz isso. Em 2 Timóteo 1:8 ele diz: ainda que me traga aflições, dores, percas, até morte, disse o Senhor. Mateus 10:39.
Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Aquele que perder a sua vida por amor a mim vai ganhar vida. Lá no texto de João 17 que você leu, meu Senhor diz: Pai, eu dei a palavra tua da verdade para eles, e eles foram odiados. O que eu fiz com os meus discípulos? Foi isso? Estraguei com a vida deles. Não. Meu Senhor vai lá diante do Pai e ora mais: Senhor, santifica mais eles, prepara mais eles, tonifica mais eles com essa verdade aí, acende essa chama neles, que ainda que eles morram pela causa, o propósito é fazer o Evangelho ser proclamado, ensinado entre as nações. É o ID de Deus! Ramarecomiase prosterevia lefiosiriviosta. Paulo diz que o Evangelho é um tesouro precioso que não pode ficar na cabeça dos inteligentes. É uma coisa muito preciosa para ficar restrita, presa, encarcerada, numa comunidade, num clubinho de irmãos. É que nem hoje. Que nem o que vocês viveram hoje. O povo aqui chora fácil pelas tragédias. Mas quero perguntar para vocês aqui: se toda a igreja algum dia deu algum benefício para essa moça se salvar, foi colaborador, edificou, construiu alguma coisa com ela, enquanto ela dividiu essa igreja com vocês aqui? Mas foram lá hoje chorar. E vocês acham que para Deus isso é suficiente? Dizer para a nossa irmãninha, que Deus a tenha, ir lá dar um abraço nos nossos irmãos e consolá-los. Você acha que para Jesus isso funciona? Por que nós tivemos um momento de paz ali? Com aquilo que acontecia? Porque nós certificamos que é um departamento dentro dessa igreja aqui que faz o Evangelho funcionar. Que muito irmão aqui tem dificuldade para participar e meter as caras, se derramar. Mas é numas horas dessas que a gente vê o quanto é importante você encher o saco do povo com a palavra que Jesus manda pregar. Porque se caso ele morrer, já era! Porque nós não vamos fazer a missa do sétimo dia, meu irmão. O nosso serviço aqui pelo Evangelho, enquanto nós podemos chegar, se aproximar das pessoas que a gente conhece. Mas uma igreja que não é missionária, que ela não respira Evangelho, ela é uma porcaria. Eu não quero prejudicar, eu não quero... Quê? Meu amigo, você não está prejudicando ninguém aqui por pregar o que Jesus manda pregar. Pelo contrário, você está colaborando para que aquela pessoa lá no final tenha condições mentais, psicológicas e espirituais para tomar uma decisão, se Deus permitir. Há irmãos aqui que podem chorar pela perca da nossa irmãninha, mas outros aqui que deveriam enxugar essa lágrima de crocodilo e guardar para chorar pelos teus filhos, porque você nunca olhou na cara dessa irmã para pregar Jesus para ela. E essa é a nossa realidade aqui. Que para Jesus uma igreja que funciona, irmãos, é uma igreja que apacenta, que cuida da alma, que zela pela alma do perdido. Se ela não fizer, se ela não tiver essas convulsões evangelísticas,
De nada vale a sua porta aberta, entendeu? E eu me maravilho nas coisas do meu Senhor. Porque eu vejo o meu Senhor batalhando e guerreando por uma obra que ela não está na terra. Está na vida de poucos. E nós estamos tentando resgatá-la aqui hoje. Uma dignidade do Evangelho que não existe na vida daqueles que professam a fé cristã. De poder dizer: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a minha carreira. Desde o dia que eu me converti até o dia da minha morte, eu trabalhei para fazer com que esse Evangelho fosse conhecido e as almas se salvassem. Assim foi como o apóstolo Paulo morreu. Que na carta de Filipenses ele já previa que ele ia morrer. Mas não tinha pena do corpo dele, nem medo da morte. Ainda usava o pouco que restava, que ele tinha, para instruir a igreja a não deixar de ser missionária, a não se tornar uma instituição como o governo quer, uma ala restrita como o governo no mundo quer. Mas uma igreja que bate nas casas, que publica nas redes sociais, que prega nas portas dos lares, que para as pessoas na rua, que enfrenta a mesa no domingo para olhar no rosto dos seus familiares e dizer a eles o que você não disse ainda. Uma igreja que quebra paradigma. Essa igreja morreu. Poucos a sustentam ela hoje. Sabe aquela coisa? Eu não sei o que eu falei. Eu só sei que o Senhor falou por mim. Não consegui parar de tão forte que era. Ninguém gostou, mas eu gostei. Paulo dá um apelo que o viver da igreja é o Evangelho. A nossa unidade é o Evangelho. Cooperamos pelo Evangelho. Nos animamos pela fé do Evangelho. Defendemos a fé do Evangelho. Nossa coragem é o Evangelho. O Evangelho para nós é sinal de salvação e não perdição. Enquanto para o mundo, aqueles que obedecem o que Jesus prega, morrem, para nós se salvam. Aleluia. Pois nos foi concedido por amor a Cristo, não somente o crer nele, mas o padecer por ele. Se para ter a dignidade do Evangelho, o preço for a morte e o padecimento, que assim seja, Senhor. Mas aquilo que mata o corpo não pode matar a alma. Então que não permitimos ou venhamos aceitar que os fatores do mundo nos calem por dentro, irmãos. O Evangelho não pode ser calado por medo. O Evangelho não pode ser calado por pressões. O Evangelho não pode ser calado por perseguições. O Evangelho não pode ser calado pelo sofrimento. Porque nós temos que aprender a servir ao Senhor no tempo da felicidade e no tempo da tristeza. Temos que saber corresponder a Ele, ricos ou então pobres. Porque assim nós vamos provar o amor que nós temos por Ele. Se por causa de Cristo essa igreja padece, perece, sofre, ela é digna. Mas se alguns morrem aqui, perdem aqui, sofrem aqui, porque dão um lado para o diabo, não há dignidade nenhuma, dizia Pedro. Sermos esbofeteados pelo diabo, porque nós erramos, não tem dignidade nenhuma. É que nem muitos profetas dentro da igreja costumam falar: Deus vai te tirar desse deserto. E ele nem sabe o que é isso. Deserto no Antigo Testamento é rebeldia.
Deserto prolongado no Antigo Testamento é rebelião. Se Deus vai tirar esse cara do deserto, é porque alguma coisa ele vai fazer para Deus tirar ele. A igreja atual, ela adora dramatizar, valorizar o espetáculo, mas nós aqui estamos fugindo disso, né? Por quê? Porque noticiário nenhum nesse mundo aqui vai privilegiar um acontecimento com um crente fiel. Não sei se vocês percebem isso. Noticiário nenhum vai dar manchete para mostrar uma igreja fiel, sofrendo, padecendo, sendo decapitada, presa porque é crente. Porque o diabo não quer dar glória para Jesus. E nós não buscamos show nem holofote também. Mas a parte mais importante do apelo desse irmão a Timóteo, a igreja em si, é que sermos dignos conforme o Evangelho. É podermos fazer com que isso não se cale. Mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida. Ainda que nosso corpo se desfaleça. Ainda que essa flor seja jogada no chão. E morra. Se seque. O propósito não pode ser comprometido pelas percas que nós estamos sofrendo nesse mundo aqui. Se nós conseguimos perseverar, dar extensão, longevidade no Evangelho e na fé que nós professamos em Cristo, nós provamos o amor que temos por Ele. Porque o Evangelho não aceita discurso. Ele quer obras. Ele quer provas. Ele quer um viver. E um sofrer por Jesus. Verdadeiro. Muitos que estão aqui hoje, eu não posso dizer por você, você vai saber falar. O que seria você como um cristão? Sem alternativas, sem benefícios. O que seria você encurralado? Se Deus te colocasse num quarto escuro, silenciado, por alguns instantes, o que você ia falar, o que você ia dizer, o que você ia fazer? Pode acontecer conosco. E por incrível que pareça, o que estava oculto vai ser revelado, porque muitos aqui vão se conhecer. E vão saber o que de fato são. Quando o sofrimento, o desespero e a perca por amor a Cristo chegar. É que nem agora no Natal. Quantos irmãos aqui? Irmãos não, quantas pessoas não saíram desse ministério? Porque não conseguiram se abster dessa prática festiva. Porque achavam que nós estávamos querendo colocá-los em disciplina, não em conduta, em disciplina. Quantos que não acharam um jeito de sair daqui? Para continuarem todo dia 25 de dezembro, se reunindo com as suas famílias como festividade cristã. Não conseguiram renunciar. Uma festa, por amor a Cristo, imagine só. Se fossem outras coisas mais profundas e mais sérias do que isso, o que eles não fariam? Não se vive Jesus com emoção, irmãos. Não se vive Jesus com aparência. Nós temos aqui desafios a tomar, decisões importantes a tomar aqui neste lugar. E precisamos saber se este poder está dentro de nós. Se essa palavra está dentro de nós, se ela tem raiz nos nossos corações, se aquilo que Paulo pregou, essa igreja vive hoje. Uma natureza cristã verdadeira, um Jesus Messias, uma fé profunda, uma geração feita por Ele,
uma igreja missionária, uma igreja responsável, que o que prospera nela é o Evangelho, a palavra de Deus. Quando eu estava no hospital, orando pela nossa irmãzinha, eu olhei para a cara dos nossos irmãos e disse assim para eles: vocês vão ter que se ajoelhar ali e convencer o Senhor para tirar essa menina da cama onde ela está agora. Se vocês não convencê-lo, nada vai levantá-la de lá. Porque vocês precisam fazer um concerto com Jesus na obra que vocês rejeitaram. Eles reconheceram, oraram, clamaram e chegaram nessa conclusão com Cristo, de que eles não tinham mais essa chance de reverter, que eles iam ter que cumprir agora o que eles não fizeram com essa perca. Então é esse apelo que eu tenho para fazer para você hoje aqui. Não espere a última hora para tomar essa tua decisão. Não prolongue a tua falta com o que eu estou pregando aqui. Porque quando chegar no último momento, nós não sabemos se Deus vai ter misericórdia de você. Que o Senhor Jesus com certeza possa dar juízo, cabeça, coração para esse povo que está ouvindo essa pregação aqui hoje. Que eu espero no meu Senhor, que essa igreja que vai enfrentar o século 21 agora, que ela possa ser feita dessa dignidade que eu estou pregando aqui. Que amanhã, se caso eu morrer, se eu também for para debaixo da terra, porque eu sei que uma hora ou outra Deus vai me chamar. Que eu sou substituível. O que eu espero do trabalho que eu realizei aqui é que esse evangelho não morra, que essa doutrina não morra na cabeça de vocês, que ela não fique aí guardada nesse armário de formalidades e religiosidades, mas que esta igreja sabe levar à frente o compromisso que ela assumiu diante do seu Senhor, nesse mundo tão perverso que nós estamos aí diante dele agora. É só isso que eu peço para o meu Senhor. Oro todo dia e peço a Ele, para esses membros que estão aqui há mais de 10 anos aí, já com teia de aranha, enferrujados, fraudulentos, mortos, que eles possam se levantar, sem Deus ter que tirar alguma coisa de você, para te provar o poder que Ele tem sobre você. Que o sangue de Jesus garanta essa igreja fiel, que o diabo está querendo matá-la, porque a sua dignidade é o que Jesus prega. Que esta, lavada no sangue de Cristo, cheia do Espírito Santo, permaneça até a volta de Jesus, com a cabeça erguida diante dos seus opositores, para não ser intimidada nem persuadida a voltar atrás. É meu apelo hoje aqui, que os teus filhos sejam missionários, que as suas filhas sejam missionárias, que a tua casa sirva ao Senhor, que o tempo que Deus escolheu para todos nós aqui seja conhecido por eles lá fora. Que essa voz não seja só minha, seja a tua. Que 2021
2015 que está chegando aí agora, a evolução, a prosperidade, a conquista dessa igreja, sejam as almas. Que foi o que eu falei para os meus irmãos. Se vocês cuidaram da obra e das almas, o Senhor vai cuidar de vocês agora. Se vocês cuidaram das almas e da obra, Jesus vai cuidar do que é teu agora. E eles sabem disso. Não subestime. A palavra não é minha. Não comprometa mais a tua fé diante do Senhor como já está. Crie planos hoje aqui. Faça planos com Jesus hoje aqui. Crie coisas maiores e melhores daquela que você tem feito. Não erga uma torre de Babel. Erga um templo no teu corpo, na tua vida, que o Senhor tenha a alegria de morar e habitar. E eu vou te dizer que o ano de 2015 vai ser um ano de dignidade, de muito respeito, de muita honra, de muita glória. Mas continua assim, achando, acreditando que você pode controlar as coisas, achando e acreditando que o Evangelho foi dado por Jesus do alto, para você poder fazer matéria, para você poder fazer física, para você poder fazer contas matemáticas, glória própria. Tenho medo porque você vai queimar no fogo do inferno. Se você perguntar para mim hoje aqui, pastor, o senhor se sente um homem honrado como pastor? Eu já disse isso aqui. Pelo que eu consegui como pastor? O dia que eu me senti honrado, eu caio. O dia que eu me gloriar pelo que eu consegui, eu caio, porque eu não consegui nada. Eu batizo 10 pessoas por ano com muita dificuldade, amigo. Passo um ano doutrinando 40, 50 para se transformarem em 10 no final. Tem como se gloriar numa coisa dessa? Faz rico isso. Mas o que me sustenta é que nós não temos uma matemática, é que nós não temos cursos humanos aqui sendo desenvolvidos, que a nossa obra é para Ele ser glorificada. O nosso serviço é Ele, é Jesus. O meu prestígio, a minha honra é saber, me olhar no espelho e enxergar o que Jesus vê em mim. Essa é a minha forma de se sentir honrado, de saber se Ele está feliz ou não comigo. As demais coisas são refugos, são escórias, são vaidades. Ano de 2015, Jesus espera uma igreja missionária, uma igreja evangélica de verdade. E não essa porcaria que eu estou assistindo aqui, de gente comprometida com as suas tarefas, com os seus afazeres, com a sua própria vida. Não é isso que Ele quer. E um recado: a quem muito o Senhor dá, muito Ele exige. E até o que você não tem, Ele tira, caso você não o ouça bem. Ano que vem você não vai tirar carteira. Ano que vem você não vai em busca de um emprego melhor. Ano que vem você não vai mudar de casa. Teus projetos com Jesus não são materiais. Ano que vem você vai se edificar. Se você vai virar o calendário com alguma coisa que enriqueça Jesus.
e as almas que estão perdidas. É o voto que Ele quer do povo que está aqui nessa igreja hoje. E a dignidade que Ele espera dessa igreja que me ouviu aqui hoje. Deram para Ele um templo aqui em São Paulo chamado Templo de Salomão. Mas o que Ele quer aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo não é isso. O que Ele quer é o Evangelho sendo pregado e vivido por aqueles que o professam. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.